Paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui com a responsabilidade de estar trazendo da parte do Senhor ensinamento, à equipe, ao grupo de catecúmenos, Nós queremos engrandecer a Deus, louvar ao nome do Senhor, exaltar a Ele por causa da sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor que não tem fim. Vivemos dias difíceis, dias de angústia, de tristeza. Nós tivemos, na verdade, nosso irmão Raimundo, que o Senhor Deus achou por bem levá-lo. Também o pai do nosso irmão Daniel, também que Deus achou por bem levá-lo. E a notícia também que nos trouxe muita tristeza também do nosso irmão Rubinho, o filho da nossa Mandória. Esse menino, como diz os irmãos, um sorriso lindo, um menino cheio de alegria, um menino cheio de promessas, de projetos, mas o Senhor achou por bem fazer isso e recolher. É com tristeza que a gente fala, porque nós sentimos também isso, mesmo sabendo que o Senhor foi quem levou, e nós sabemos que Ele está bem com o Senhor, que eles estão bem com o Senhor, mas nós sentimos a perca, nós sentimos na nossa vida essa perca. Mas eu quero engrandecer o nome de Deus por tudo como nós temos ouvido e aprendido com os irmãos que têm passado por esses processos, que Deus tem que ser louvado e nós temos que respeitar a vontade soberana de Deus sempre, Então, antes de começar o ensinamento, eu quero fazer uma oração pedindo em favor dessas famílias, que estão passando por esse processo. Então, no nome de Jesus Cristo, te dou graças, Senhor, louvo o teu nome. Eu agradeço ao Senhor Deus pela tua bondade, pela a oportunidade, ó Deus, que tu está me dando nessa noite. Uma oportunidade ímpar, Deus. O meu coração se alegra em ler a tua palavra. O meu coração, Deus, nos traz gozo, a minha alma, quando eu leio a sua palavra. Mas também perante ti, porque não adianta dizer para ti, porque tu conhece tudo e sabe todas as coisas do ser humano. Nós também estamos um pouco tristes com o que vem acontecendo nesses dias. É uma tristeza porque nós sentimos a perca de pessoas amadas, pessoas queridas do nosso meio, mas também dentro do nosso coração sentimos alegria, Senhor, em saber, Deus, que eles estão bem com o Senhor, em saber que eles já estão com o Senhor. Cabe a nós, ó Deus, lutarmos, ó Deus, todos os dias, para que também quando chegar esse dia na minha vida, na vida dos meus irmãos, nós tenhamos também esse privilégio de ir para os teus braços e gozar a vida eterna. Eu quero apresentar neste dia, neste momento, ó Deus, esse ensinamento, que eu sei que vem do Senhor e eu sei que é do Senhor. Eu só quero, Deus, que o Senhor me use através do teu Espírito, através da tua bondade e a tua misericórdia. Usa porque os teus filhos que vão assistir, os teus filhos, ó Deus, que vão participar assistindo desse vídeo, eu sei que eles vão ser abençoados pela sua presença e pelo teu Espírito, que eles possam receber do Senhor a sua bênção, ele, o seu lar e todos os seus familiares. É o que eu te peço no nome de Jesus. Abençoe a vida do Daniel e sua família, Senhor, que está passando por esse processo. Abençoe, ó Deus, a vida do pastor Rinaldo, do Robson, Deus, da vida da Regina, da Romilda, ó Deus, da Rosa, Senhor, que estão passando, ó Deus, também por esse processo, Senhor, nas suas vidas. Pela vida, Senhor, da Dória, Deus, pela vida dos seus filhos, que também estão passando por esses processos difíceis. Mas o teu Espírito que traz consolo e gozo, o teu Espírito, ó Deus, que traz consolação, possa visitá-la a eles neste momento, Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Agora eu quero me encurvar perante o Senhor, perante a tua palavra. Eu quero compartilhar com os meus irmãos um texto que eu sei que o Senhor também irá falar com eles e abençoá-lo
através desse texto, como o Senhor tem me abençoado. É no nome de Jesus Cristo, ó Deus bendito, que eu te agradeço, Pai. Amém, meu Senhor. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Eu prometo, eu quero correr aqui, porque a palavra de Deus, quando a gente começa a falar, parece que o tempo passa muito rápido e parece que a vontade é de não parar, mas nós temos que ter a responsabilidade, né, de fazer algo que não venha trazer canseira aos irmãos e nem fadiga, mas que os irmãos tenham prazer em ouvir ou assistir e ser abençoado pelo Senhor. Então eu vou ler no livro de aos Filipenses capítulo 2, aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Um versículo que Deus me chamou a atenção através desses versículos. Dia difícil que nós vivemos, dias maus, dia de tristeza, de angústia. Tem sido uma batalha muito grande para a igreja do Senhor esses últimos dias. Mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Deus que criou o céu e a terra. Está em Jesus Cristo. A nossa esperança está no Senhor. Por isso que nós queremos nesta noite te alegrar. No nome de Jesus Cristo. Amém? Aos Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em forma ou em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ai, Jesus, que coisa linda esse texto. Quando a gente fala de tristeza, quando a gente fala de angústia, um texto como esse nos traz constrangimento, porque o sentimento de Cristo, sentir como Cristo sentiu, ser como Cristo é essa a lição dessa noite. Quero dar um tema para essa lição dessa noite. Sentindo os mesmos sentimentos de Cristo. O tema dessa lição é eu quero falar assim, tendo os mesmos sentimentos de Cristo. Amém? Baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo os mesmos sentimentos de Cristo. Como discípulo de Jesus que nós somos, se preparando para descer as águas, se preparando para se batizar, para se tornar, na verdade, membros, porque salvo vocês já são, para se tornar membro da igreja, para que você tenha uma liberdade na igreja. São duas ordenanças que é interessante lembrarmos sempre disso. É o batismo e a Santa Ceia do Senhor. São duas coisas que Jesus Cristo deixou para que a igreja pudesse cumprir na terra. Louvado seja Deus. O batismo e a Santa Ceia. E para que você se torne membro da igreja, para que você se torne de uma assembleia, que você tenha direito de opinar, né? É necessário que você se torne, que você seja membro da igreja. E é assim que a Batista, a segunda igreja batista nacional em Diadema, ensina. Louvado seja Deus. É muito interessante, meus irmãos, que a gente tenhamos isso no nosso sentimento, tenhamos isso na nossa mente, que nós temos que ter como discípulo de Jesus, que eu possa compreender que como discípulo de Jesus, como membro de Jesus, como servo de Jesus, como salvo em Cristo Jesus, é necessário que eu tenha os mesmos sentimentos. Eu quero compartilhar de novo os mesmos versículos. Tende em vós, Jesus está dizendo, Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí me chama a atenção, porque assim, irmãos, como que eu vou ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso compreender a Bíblia.
Na lição passada, eu lembro que eu falei sobre a importância de examinar as Escrituras, porque ter nela a vida eterna. Não é que eu lendo a Bíblia eu vou ter a vida eterna. É porque eu lendo a Bíblia, eu vou entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vou entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha alma. E aí eu vou aceitar Jesus como Salvador da minha alma. E eu aceitando Jesus como Salvador da minha alma, e entendendo que Ele é o suficiente, Ele é o Filho de Deus e é o suficiente para que eu tenha salvação, e eu crendo na morte e ressurreição de Cristo, eu lendo a Bíblia, eu vou ser mais fortalecido. Quando eu leio a Bíblia sendo salvo, eu sou muito mais fortalecido do que lendo a Bíblia sem ainda ter sido salvo. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu leio a Bíblia salvo, eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, e ele vai me ajudar a entender a palavra, usando outras pessoas para me ensinar. E ele vai abrir a minha mente, vai abrir meu entendimento, e eu vou poder entender a palavra. Quando eu tenho Jesus como Salvador da minha alma, a Bíblia se torna algo tão sagrado que eu posso abrir em Gênesis, como Apocalipse, como qualquer outro livro da Bíblia. Eu vou sentir, eu vou me alimentar de um alimento espiritual, porque o Espírito de Deus vai me trazer isso. Agora, se eu ler a Bíblia sem ter aceitado Jesus Cristo como Salvador da minha alma, eu não tenho o Espírito de Deus que me traga esse alimento. Eu posso ler a Bíblia, eu posso até entender algumas coisas, mas eu não vou compreender, eu não vou me alimentar espiritualmente, porque o Espírito de Deus é quem vai me fazer entender. E Jesus disse na sua palavra que ele iria subir e ele iria enviar o Consolador, ou um outro Consolador, que é igual a Jesus. Ele não, os três são iguais. Então Jesus disse que ele subindo, ele enviaria o Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito vai me alimentar da palavra de Deus, eu lendo a palavra. Amém? Então eu preciso entender qual é o sentimento de Cristo, eu preciso compreender qual foi o sentimento de Cristo aqui na terra e qual é o sentimento de Cristo, para que eu possa, também me alimentar da palavra e me esforçar para que eu seja também parecido com Cristo, para que eu possa ter os mesmos sentimentos de Cristo, para que eu possa fazer como Cristo fez. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso compreender a Bíblia, e eu vou compreender a Bíblia através do Espírito Santo, e o Espírito Santo só vai habitar em mim quando eu aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha alma. Como você já aceitou Jesus, e como eu já aceitei Jesus, então o Espírito vai nos alimentar, o Espírito vai nos trazer um alimento espiritual para as nossas vidas, vamos ser fortalecidos, e vamos ser, na verdade, orientados pelo Espírito, usando pessoas idôneas, pessoas sábias, pessoas com temor de Deus, para nos ensinar. Amém? Louvado seja Deus. E para isso é necessário que eu leia a Bíblia, para eu começar a entender isso. E nós vemos aqui, eu não quero ficar muito aqui nesse texto, porque Deus me levou a Romanos capítulo 12, e eu quero ler com os irmãos alguns versículos, mas só para confirmar assim o tema dessa lição, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então é necessário que eu tenha os mesmos sentimentos que Cristo, ou que eu tenha os mesmos sentimentos de Cristo, que eu tenha os mesmos sentimentos de Cristo. Como discípulo de Jesus, eu preciso ter os mesmos sentimentos de Cristo. E por isso eu quero que você me acompanhe aqui em Romanos capítulo 12, versículo o 3, nós vamos compartilhando, vamos lendo e vamos falando um pouquinho, e eu prometo que eu não vou demorar muito não, tá? Que o tempo passa muito rápido, falando de Jesus parece que a hora voa. Então vamos lá, vamos ver aqui no versículo 3 de Romanos capítulo 12, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, alguém do que convém, além do que convém,
Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Cristo ou que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, num só corpo, em Cristo, e membro um dos outros. Isso me chamou a atenção aqui, que como um corpo, no versículo 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderidade ou com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Moderação é uma palavra interessante, porque o versículo 4, porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Cada um dos membros de um corpo tem uma função, né? Assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros. Lembra que eu falei do sentimento de Cristo? Aqui no versículo 6 diz, assim também vós, com quantos muitos somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros, membros um dos outros. Fazer só uma comparação aqui, quando você vai pegar algo, e eu quero pegar para mostrar para os irmãos, dificilmente, ó, minha mão tem 5 dedos, é necessário usar pelo menos 2 dedos da minha mão, para que eu possa pegar esse copo. Se eu pegar com esse dedo aqui, eu não vou conseguir levantar o copo. Só com esse dedo eu não vou conseguir levantar o copo. Eu tenho que pegar pelo menos com a ajuda de um outro dedo. E para ficar mais seguro, é melhor pegar com a ajuda de 2, ou com a ajuda de 3, ou com a ajuda dos 4 dedos. Precisando da ajuda dos 4 dedos. Aqui está muito mais seguro. A igreja também é assim. Ajudando ao outro. Quando não consegue pegar, pode vir mais um. E se vier 2, melhor ainda. Se vier 3, melhor ainda. Se vier 4, melhor ainda. Porque 4 com mais 1 são 5. Pode pegar muito mais seguro. Só dando exemplo para os irmãos, né, que fala aqui, né, como somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros, um ajudando ao outro. Vamos ver o versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Quer dizer, não seja além daquilo que Deus te deu. No versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Isso me chamou a atenção. Se é ministério, se dedique no ministério. Se é ensinar, que faça, ensine e faça para que as pessoas possam ver você fazendo. Isso me chamou a atenção, irmão. E é muito sério isso. Ensinar é muito sério. Porque as pessoas que ensinam, elas precisam fazer o que ela ensina. Vocês estão entendendo? Não adianta você falar para alguém fazer algo se ele não vê você fazendo. Esse discípulo, esse aluno, dificilmente ele vai ser um bom aluno, porque ele não está vendo você fazer. Então, o sentimento de Cristo. Cristo falava e Cristo fazia. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos irmãos. Olha como é interessante. No versículo 8, o que exorta, faça-o com dedicação. Se é para exortar, com dedicação. O que contribui com liberalidade, sem opressão, mas tenha prazer em fazer. Seja liberto em fazer. O que preside com diligência. Quem exerce o ministério
ou quem exerce misericórdia com alegria. Nunca fale para alguém, irmão, eu ajudei fulano de tal, aí eu fiz algo para alguém, sabe, irmão, eu fiz porque eu estava, como é que eu posso dizer uma palavra aqui que possa encaixar nisso aqui bem? Se exerce misericórdia com alegria, que eu nunca venha fazer algo por alguém por obrigação, que eu nunca venha fazer algo para alguém por ser obrigado a fazer, ou com tristeza, ou se eu faço algo para alguém porque eu estou fazendo com interesse, com algo que eu tenha em troca depois. A Bíblia está dizendo que eu tenho que, na verdade, quem exerce misericórdia com alegria, faça com alegria, não importa para quem. Isso é interessante, não importa para quem você vai fazer. Se você faz com alegria, se você exerce a misericórdia, faça com alegria, não faça com tristeza, não faça com angústia, e nem faça porque você acha que você tem condições de fazer. Não faça porque você é alguém maior, é por isso que você está fazendo. Nós vamos ver aqui algo a mais que é interessante. Eu prometo que eu não vou demorar muito. Tá bom, meus queridos? O cristão e os que estão na família de Deus. O título diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Tem amor sem hipocrisia. Detestando o mal e apregando-vos o bem, tendo amor, se afastando do mal, odiando o mal e procurando fazer o bem com alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Mais um pouquinho para que nós possamos continuar nesse tremendo texto que me trouxe esta noite o Espírito Santo de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Lembra do copo? Ajudando cordialmente, sem interesse. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrá-lo uns aos outros. Olha que interessante. Preferindo honrar uns aos outros. Nós vamos ver duas palavras que logo, um pouquinho mais adiante vai estar escrito e me chamou a atenção, e eu quero, nessa noite, assim como servo de Deus, eu quero aprender junto com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Honrando uns aos outros, não interessa qual membro que seja. No zelo, não sejais remissoso ou remisso. Louvado seja Deus. No zelo, não sejais remisso. Essa palavra me chamou a atenção. Eu fui atrás para saber. No zelo, não sejais remisso. Essa palavra remisso quer dizer, não sejais relaxado. O nordestino conhece muito essa palavra, desleixado. Remisso quer dizer, não sejais desleixado. Não sejais descuidados, não sejais negligente. Quando ele está dizendo, deixa eu voltar aqui para que eu não me perca, no versículo 11. No zelo não sejais descuidados, não sejais negligente. No zelo sejais atento, cuidadoso, pensando só no próximo. Ainda no versículo 11, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Como você fizer algo, faça como você estivesse fazendo para o Senhor. Meu Deus, o tempo já está indo. Louvado seja Deus. Mais um pouquinho no versículo 2. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e amaldiçoais
Versículo 12, compartilhar as necessidades dos santos, praticar hospitalidade. Versículo 14, abençoar os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha que coisa incrível. Nunca amaldiçoar alguém que está te perseguindo de alguma forma. Louvado seja Deus. No versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. É o que nós estamos vivendo hoje. Nesses últimos dias nós estamos vivendo isso. Alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Sentimos muita tristeza nesses últimos dias. Muito, e Deus sabe. Não adianta dar uma de santo e de super crente e dizer que não sentimos, que nós sentimos muita tristeza nesses últimos dias. Nossos amigos, né? Nós sentimos a falta dos nossos amigos. Tristeza do nosso irmão Raimundo. Eu não tenho como falar do nosso irmão Raimundo e não sentir tristeza, porque eles foram testemunho, ele e a nossa irmã Pepeta foram testemunho do nosso casamento há 38 anos atrás. Nós conhecemos essa família há muitos anos, eles não eram nem um crente, e nem crente eles eram. Então nós conhecemos há muitos anos essa família. Nosso irmão Raimundo está marcado na minha vida, porque 2 semanas atrás ele veio aqui me trazer um queijo, ele e o Éder, filho da nossa irmã Rosa, ele veio trazer um queijo para mim aqui, né, na porta de casa aqui, e ele nem desceu do carro. Aí eu falei, dando um murro na mão dele assim, ele dando na minha, é aquela alegria, eu mostrando minha casinha aqui que Deus me deu, e ele se alegrou muito. Então, isso fica marcado na nossa vida. E o Binho, um menino de ouro, que não tinha como, todas as vezes que aquele menino me via, ele olhava para mim com aquele sorriso, como os irmãos falam, e não tinha como falar com ele, porque é uma bênção de Deus esse menino. Mas Deus achou por bem levar, né? Então, um momento difícil. Então, se alegrar com os que se alegra e chorar com os que choram. E no versículo 16 diz, tendo o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendência, ou condescendei, que quer dizer condescendei com os que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Essa palavra condescendei quer dizer, se você tem uma posição, se você é superior a alguém, você tem que renunciar a essa posição. Se você é superior, tem uma posição na igreja, na empresa onde você trabalha, onde que seja, você tem que olhar para o humilde e deixar ele superior, como nós lemos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ter dos mesmos sentimentos de Cristo e olhando para os nossos próximos e ver ele como superior a nós. E essa palavra condescender quer dizer que eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar. Se tem algo em mim de posição, se eu sou superior a alguém, eu tenho que renunciar isso. Eu tenho que abrir mão disso. E aí no mesmo versículo diz que eu nunca venha a ser sábio aos meus próprios olhos. Que eu possa ter esse sentimento. Que você possa ter esse sentimento, meu querido. Que nós possamos ter esse sentimento. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Você que vai assistir esse vídeo. E eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus, que já habita em você, que você é batizado ou não, ele já habita em você. Eu quero pedir para que ele venha nos visitar, que ele venha cuidar de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós que vamos perante o Senhor, porque o teu Espírito, o Espírito de bondade e de misericórdia, o Espírito de amor, um Espírito, ó Deus, que nos traz gozo, Deus, para a nossa alma. Visite, Senhor, cada família da nossa igreja, cada família deste país, cada irmão e irmã, ó Deus, do teu povo. Visite, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs que vão assistir esse vídeo, que o teu Espírito possa trazer, ó Deus, esse sentimento, os mesmos sentimentos de Cristo, que jamais se remisso, que quer dizer, jamais seja descuidados, relaxado, seja
negligente, jamais. Esse irmão que vai ler, que vai assistir esse vídeo, que o teu Espírito possa trazer a ele, Deus, reforço espiritual, capacitação, para que ele possa vencer esse sintoma do mal, no nome de Jesus. E que a outra palavra, condescendei, que ele abra, se ele tiver uma posição, que ele abra a mão dessa posição, que ele venha renunciar isso, Senhor, que ele possa ver, ó Deus, o próximo superior a ele mesmo. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nos abençoe, continue guardando as nossas vidas e o nosso lar. Visite os meus irmãos que estão passando por esses processos tão difíceis nas suas vidas. Ô Espírito Santo, nós não temos palavra para isso, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para realizar grandes coisas, Deus, na vida do teu povo. É assim que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse momento tão difícil da sua vida, nesse momento tão difícil que nós vivemos, que o Espírito Santo nos traga a nossa memória, aquilo que nos dá esperança. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos.